A paz do Senhor, meus irmãos, e a você que nos acompanha nessa manhã de sábado, nosso muito obrigado, né? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor nesta manhã, e hoje aqui nós temos um convidado, né? Especial, o pastor Elias Dias de Araújo. Nosso muito obrigado desde já pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para estudar a Palavra do Senhor nessa manhã. Pastor José Wagner sempre está conosco, apoiando aí o Ministério de Ensino. Nosso muito obrigado. Antes de iniciar o nosso estudo, meus irmãos e amigos, nós iremos orar ao Senhor. Quero convidar você nesse momento, junto com a sua família, a curvar a sua cabeça agora. Nós iremos orar pedindo a bênção do Senhor para que o Senhor Deus, por meio do seu Espírito Santo, venha nos ajudar nesse estudo nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao teu nome. Pai, primeiramente nós queremos te agradecer pela vida, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela semana que nós tivemos, Senhor, pelos seus cuidados em toda essa semana, Senhor, que hoje nós estamos aqui pela tua vontade, pela tua graça. Permita, Senhor, que nesta manhã de ensinamentos da tua palavra, Senhor, a cada lar nesse momento que está aí conectada contigo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. Abre nossa mente, o nosso coração, que teu Espírito Santo esteja conduzindo aqui os pastores, Senhor Deus, com o conteúdo da tua palavra, que possa alcançar os nossos corações, Senhor Deus, para que possamos cada vez mais aprender da tua palavra, que ela é poderosa para as nossas vidas nesse tempo. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos e amigos, hoje estamos aqui, estudo de número 4, e ela tem pelo tema, né? A Bíblia é um livro confiável? Como você responderia essa pergunta? Para você, meus irmãos e amigos, a Bíblia é um livro confiável? No estudo de hoje, nós iremos refletir acerca da confiabilidade da Bíblia Sagrada. Incentivar todos os leitores, eu, você, todos nós, né, a praticar aquilo que ela diz, né? E o texto base está lá na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Meus irmãos, no estudo anterior, nós aprendemos sobre os argumentos a favor da existência de Deus. Nós vimos, né? E podemos crer nele. Isso é, Deus existe, podemos confiar nele em todo momento. E hoje, nós focaremos aqui na confiabilidade da Bíblia. Esta é uma obra mais conhecida do mundo, né? Então, nós temos aqui em nossas mãos uma coletânea, né? Pastores, 66 livros, né? Que está dividido aqui no Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento. Então, nós temos aqui no Velho Testamento 39 livros, que a gente vai de Gênesis até Malaquias, e no Novo Testamento nós temos aí 27 livros, que vai de Mateus a Apocalipse. Então, há várias formas diferentes de enxergar a Bíblia, né? Para muitos, ela é digna de crédito e repleta de verdade. Já para outros, a Bíblia não passa de um monte de lendas. Uns veem a Bíblia como um livro sagrado, outros como uma literatura qualquer. Afinal, a Bíblia é um livro confiável? O que ela diz é realmente verdade? É isso, meus irmãos e amigos, que nós trataremos nesta manhã. Então, já entrando aqui no nosso primeiro tópico, né, entendendo a fé cristã,
nós não cremos que a Bíblia é um livro qualquer, no mesmo grau de importância dos demais. Admitimos que ela foi escrita por homens mas cremos que ela é a revelação proveniente de Deus. Então, nós temos aqui um livro, escrito aí há mais ou menos 1.500 anos, por mais de 40 pessoas, e essas pessoas foram usadas por Deus. E o escritor aos Hebreus, ainda em sua carta, né, na linha do seu pensamento, ele vai dizer assim, né, que ao lembrar que há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E nesse sentido, meus irmãos, apresentaremos aqui alguns aspectos da confiabilidade da Bíblia. Aí, pastor Elias Araújo, nós pedimos aqui a sua ajuda aqui para entrar nesse primeiro aspecto aqui. A Bíblia é confiável em sua inspiração? O que isso significa? Existe característica que diz que a Bíblia é confiável na sua inspiração? Muito obrigado, presbítero Natanael, pastor José Wagner, por esta oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã de estudarmos um assunto, mais uma vez, né, assuntos tão importantes para o crescimento nosso espiritual, para o conhecimento da caminhada da nossa fé. Muito bem, este assunto, acredito eu, que a proposta desse tema, ela tem uma razão e ela nos leva a uma reflexão de pensar que existe ainda muitas pessoas que desacreditam da palavra, da Bíblia Sagrada como sendo ela confiável. Nós estamos falando aí de ateus, nós estamos falando de pessoas que elas foram talvez decepcionadas por não ser atendida, né, no seu contexto de necessidade, e passa a desacreditar na Bíblia Sagrada, né? Por outro lado, nós também vamos procurar entender que confiar num livro, ele demanda algumas questões, ou seja, a gente precisa conhecer o autor. E dentro dessa perspectiva de conhecer o autor, a gente vai conhecer ele que jeito? A gente vai conhecê-lo provando, a gente vai conhecê-lo experimentando. Eu acredito que o estudo de hoje nos leva justamente a isso. E esse tema do qual, nesse momento, nós vamos falar, que a Bíblia é confiável em sua inspiração, ela vai trazer para nós o seguinte, que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, sabe, a autenticação, ela é autenticada. Ou seja, é praticamente como se nós olhássemos para a Bíblia Sagrada e encontrássemos nela, se pudéssemos assim dizer, o DNA de Deus nela. O DNA de Deus. Por isso que a palavra de 2 Pedro, a carta que Pedro escreve, a segunda carta dele no capítulo 1, verso 21, ele cita dizendo que profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Esse termo inspirado nos leva, então, a aprofundarmos um pouquinho mais para entender o que Pedro ele estava dizendo para nós. Essa palavra, que no grego significa teopneustos, ela vem para mostrar o seguinte, que pneu é sopro, e teo é Deus, é o sopro de Deus. Ou seja, se nós fôssemos então aqui novamente reler esse escrito de Pedro, nós diríamos assim que nenhuma profecia ela foi feita pela vontade de homem algum, mas os santos de Deus falaram, né, pelo sopro de Deus. E quando nós falamos sobre o sopro de Deus, a gente consegue pensar um pouco melhor, talvez, quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus, para dar vida ao homem, ele sopra, ou seja, sai de dentro dele o sopro e ele dá vida ao homem. O homem passa, sabe, a ter vida. Não diferente também quando agora tratamos espiritualmente,
esse termo, teopneustos, é o sopro de Deus para dar vida espiritual ao homem. Por isso, é inspirada pelo Espírito Santo. Quando nós, então, olhamos para essa condição, esse sopro de Deus, ou essa condição espiritual de Deus nessa ação, ela vai mais além. Existe uma observação que nós aqui foi constatada na lição, e a lição vai dizer para nós que um escritor denominado como Costa, ele faz a seguinte expressão: observa que a inspiração, ela pode ser plenária, dinâmica, verbal ou sobrenatural, ou é sobrenatural. Nós encontramos essas condições na palavra de Deus. E por isso, quando nós falamos, por exemplo, que ela é plenária, é que ela é plena. Ela, ela não precisa de mais nada para conduzir ela, ou seja, ela em si mesma, ela se completa, ela é completa. Você não precisa de um outro livro, né, para que ela possa ser completa. Você não precisa tirar nada dela para que ela seja completa. Plenária é isso, ela é completa em si mesma. A outra questão é a sua dinâmica. A dinâmica da palavra de Deus, pensando na questão de ela ser confiável, é que o próprio Deus, ele não apenas utiliza-se das questões divinas, mas ele também permite que, o homem, o hábito do homem, o costume do homem, seja introduzido nisso. Por isso você vai ter reis, você vai ter pescadores, você vai ter o homem que lida com o gado, então ela é dinâmica, e ela é dinâmica para que ela possa ser compreendida de uma maneira mais hábil, né, diante daquilo que é necessário para o próprio homem, né, para ele compreender uma ação de Deus. Então, ela é dinâmica nisso. Os escritores, Deus permite que os escritores pudessem utilizar desses recursos. Nós vamos encontrar parábolas, por exemplo, que, para melhor entendimento, então, nessa dinâmica da palavra de Deus, as pessoas conseguem compreender melhor, né, a proposta de Deus para que ela possa ser considerada como confiável também. Diante disso também a gente vai ver a questão da verbalização, né? A palavra de Deus, ela é verbal, né? Ela é confiável porque ela é verbal, ou também a questão do sobrenatural, né? O sobrenatural são os seus efeitos, né? A ação do Espírito Santo, do qual ela subsiste em todos os aspectos. Você fez menção dos livros, né, os 66 livros, e todos esses livros, os 66 livros, eles são revelação de Deus à humanidade, inspiração de Deus, sopro de Deus. Não é apenas Gênesis e nem tão somente o Apocalipse. Todos os livros, 66 livros, você encontra a inspiração de Deus, o sopro de Deus nela, para que o homem possa ser alcançado através dessa ação, né, dessa ação inspiradora de Deus através da sua palavra. A sua inspiração atesta essa confiabilidade. A inspiração de Deus atesta a confiabilidade. Então, dessa maneira de pensar, ela é inerrante, ou seja, não existe erro nela. Você não vai encontrar em nenhum momento o Espírito Santo dizendo assim, desculpa aí, foi engano. Não existe isso. Ele falou, é a palavra de Deus, né, inspirada pelo Espírito Santo. Então, ela se completa dessa maneira, e dentro desse aspecto que nós encontramos, então, nós encontramos esse agir de Deus através de uma palavra fiel, de uma palavra poderosa, de uma palavra que pode confiar nela de fato. Graças a Deus, muito obrigado, pastor Elias, muito bom ouvir essas palavras, né, que realmente a Bíblia traz para nós, essa confiança, né, essa seriedade, nela a gente pode confiar, né, nela a gente pode confiar. Muito bem, meus irmãos, nós vimos aí pelo nosso pastor, da confiança na palavra de Deus. Podemos crer na veracidade do texto sagrado. Mas pastor José Wagner, né? Indo aqui, caminhando aí para o segundo aspecto aí da confiabilidade da Bíblia, a Bíblia é confiável em sua autoridade. O que faz da Bíblia essa fonte de autoridade divina? Aí tem
gostaria também, nas suas palavras, falasse um pouco para nós, né, do que é a canonicidade, né? Existem critérios que determinam, quando a gente vai lá para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, existe critério para isso, pastor? Vamos lá. Paz do Senhor, pastores, presbítero, paz do Senhor, amados irmãos. Bom, como disse o pastor Elias, podermos ter a oportunidade de podermos estar estudando este assunto. E aí, enquanto o pastor Elias comentava ainda ali em cima do primeiro tópico, né, dessas questões da confiabilidade da Bíblia Sagrada, este texto de Hebreus, ele é maravilhoso, porque ele fala assim, que Deus falou de diversas maneiras. Né, e o pastor Elias destacou ali, né, Deus foi usando a característica de cada um dos personagens, o jeito de cada um deles para falar de um modo que eles entendessem. E quando a gente lê, né, essa expressão de que Deus soprou sobre a vida, né, desses profetas, destes homens, a sua inspiração, às vezes, de repente, alguém pode imaginar assim, mas será que todas as vezes eles estavam ouvindo a voz de Deus assim, audível, claramente? Será que Deus estava falando todas as horas? Ou será que em dado momento Deus também como diz aí a palavra, né, os inspirou, colocou dentro do coração deles o desejo? Então, quando a Bíblia fala assim dessas diversas maneiras, então não foi só de um modo em que a revelação de Deus chega a estes homens, mas à medida em que eles poderiam compreender, Deus vai e atua na vida de cada um deles, né? E isso é maravilhoso. E parece que as coisas não mudaram muito, né, pastor Elias? Porque nos dias de hoje, como é que eu compreendo a palavra? Como é que você compreende a palavra? Deus vai tratar do nosso coração, da nossa mente, ajudando a nós compreendermos Ele, a sua palavra, conforme nós somos. Né? A Bíblia fala que o Espírito Santo atua em nós, nos convencendo. Então, Ele vai olhar para o meu jeito de ser, para o meu jeito de compreender as coisas e vai me convencer conforme eu enxergo, conforme eu vejo. Fala assim, ó, esse aqui você está correto, olha, esse daqui você está errado, precisa mudar de postura e de atitude. Então são as formas maravilhosas que Deus encontrou para revelar a sua vontade. Obviamente, quando nós estamos falando aqui da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, então nós precisamos compreender que Deus atuou desta forma com estes autores. Como o presbítero Natanael citou, aproximadamente aí 40 autores. E estes autores, eles têm uma única fonte. E essa é a grandeza, né, da confiabilidade, da autoridade dessa Bíblia Sagrada, deste livro, né, desse conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia. A autoridade, ela veio do Criador, ela veio do próprio Deus. Deus é quem levantou esses personagens, Deus é quem levantou esses escritores para falar dele, para anunciá-lo às pessoas. E não ao contrário. Não foi o contrário, não foram as pessoas que influenciaram Deus a escrever, mas Deus, pela sua autoridade, pelo seu poder, ministrou ao coração destes homens e os influenciou na sua vontade, na sua verdade, para que ela chegasse até nós, como nós temos hoje. E aí vem um processo todo, que o presbítero Natanael comentou aqui conosco, é essa palavrinha canonicidade. Ou talvez você tenha ouvido falar já, né? Como que a Bíblia chegou até nós? Como é que foi separado, né, esses 66 livros? No contexto da teologia, a gente chama que tudo isso passou por um processo chamado de cânon. Uma expressão aparece no livro de Ezequiel, atribuindo essa palavrinha à expressão régua de medir. Então, o que aconteceu com os livros que foram sendo escritos com o passar do tempo? Até porque, amados, nós temos que também, né, para quem busca um pouco mais de informação na história, você vai perceber que não foram só estes livros que aqui estão que foram escritos. E buscado saber se entrariam ou não, né, no que nós chamamos hoje de Bíblia. Mas essa canonicidade, ela teve uma regra, ela teve um procedimento para chegar até nós como nós temos hoje. E aí essa chamada régua de medir foi passada em todos os livros. A começar, obviamente, pelo Velho Testamento. O Velho Testamento, ele quando chega
né, num período um pouquinho antes da época de Cristo ali, toda a igreja judaica, ela já reconhecia estes livros, os 39, como inspirados. Outros escritos que existiram na época não foram considerados inspirados pelo sopro de Deus, pela orientação divina. E quando surge a igreja cristã, já na época de Cristo, esta igreja vai adotar estes livros de igual forma. Então, todo o Velho Testamento, os 39 livros, são aceitos pela igreja judaica cristã, na sua plenitude, sem questionamentos. Ou seja, nós temos então já, na época de Cristo, aquilo que eu e você vamos ler no Novo Testamento, quando Jesus diz assim: vocês examinam as Escrituras. Paulo disse no texto inicial que foi lido aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, quando eu e você lermos a expressão Escrituras no Novo Testamento, o autor do Novo Testamento está se referindo à sua fonte. Qual era a sua fonte? Os 39 livros do Velho Testamento, e não a qualquer escritura, porque ele sabia que aquela escritura era já algo que a igreja já utilizava no seu dia a dia. Como é então que o cânon, como é que foram forjada a escolha destes livros? Elas passaram por alguns critérios. O autor da lição, ele traz para nós aqui, né, uma fonte bibliográfica, né, de Hill e de Watson, que eles abordam aqui pelo menos 4 opções, 4 momentos em que cada um desses livros passou por um questionamento para que ele pudesse ser aceito, para que ele pudesse ser reconhecido como um dos livros inspirados. E aqui nós vamos ter aqui que era feito todo um processo de escolha, e a primeira delas era para verificar realmente se existia uma autoridade divina. Se de fato nesses livros aparecia a expressão, e disse o Senhor, e anunciou, e a boca do Senhor o disse. Então, esse era um dos primeiros critérios pelos quais os livros passavam. E aí nós vamos ter ainda outros critérios, que era, por exemplo, será que este livro ele era bem recebido no seio da igreja cristã, no seio da igreja judaica cristã? Esse era um outro critério. E junto com este, havia um outro muito próximo dele, que era o seguinte: será que no momento em que essas escrituras são lidas, são proferidas, isso está trazendo transformação para a vida do ser humano? Será que os homens, as mulheres que estão recebendo a leitura, recebendo a ministração na vida e no coração delas, estão sofrendo uma transformação, abandonando o pecado e buscando ser semelhantes a Cristo e segui-lo, ou buscando servir e seguir as orientações do Deus ao qual eles conheceram ali através das Escrituras do Velho Testamento? Então, quando essas transformações eram visíveis, eram vistas aos olhos da igreja, era perceptível que ali estava uma Escritura inspirada por Deus e que produzia o efeito necessário ou esperado por Deus na vida das pessoas. Ou seja, a igreja cristã utilizou-se de alguns critérios. E aí nós temos o Velho Testamento, obviamente, né, que vai chegar na igreja cristã, né, vamos pegar ali, né, por volta aí do 2º século antes de Cristo, onde vai ser forjado esses 39 livros, e eles vão ser traduzidos na língua grega. A língua grega é a que vai influenciar a escrita do Novo Testamento. Então, quando os autores do Novo Testamento vão escrever, nós temos a escrita deles realizada na língua grega, porque era a língua mais falada do momento. E aí esses autores utilizam-se dessa linguagem para alcançar o maior número de pessoas possível. E junto com esses escritos, vieram muitos outros. E aí o tempo foi passando. E quando eu digo o tempo foi passando, Cristo morre, ressuscita, é ascenso aos céus, os discípulos continuam levando a mensagem de Jesus, mas chega um momento em que os discípulos percebem que era necessário deixar algo escrito, e eles começam então a transcrever, né, o que Jesus realizara no meio deles, mas juntamente com os escritos dos apóstolos, surgiram outros, e a igreja, com o passar do tempo,
e aí quando eu digo com o passar do tempo, no século III, século IV, se apercebeu de que era necessário juntar todos os livros inspirados por Deus num só grupo, o que nós vamos chamar de Bíblia. A palavra Bíblia é conjunto de livros. E aí no século III, século IV, nós vamos ter um grupo de personagens chamado pais da igreja, que vão desenvolver esta tarefa. Olhar para cada um dos livros, para ver se eles foram inspirados ou não, para ver se está produzindo, né, aquela diferença na vida das pessoas ou não. E alguns pais da igreja foram os seguintes: Clemente, de Roma. Daí nós temos também Clemente de Alexandria, eram outros dois. Nós vamos ter, né, um personagem chamado Inácio de Antioquia. Nós vamos ter Policarpo, nós vamos ter Irineu, nós vamos ter Orígenes, Atanásio, o pastor de Hermas. São personagens que, para que eu e você possamos compreender, nós vamos ter assim, os apóstolos, depois dos apóstolos, os pais apostólicos, e depois dos pais apostólicos, os pais da igreja. Os pais da igreja são os responsáveis para fazer a seleção dos livros que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada, para realizar o chamado cânon bíblico. Passar uma régua em todos os livros e dizer assim: esses foram inspirados, esses não foram inspirados. E aí esse trabalho foi minucioso. Por isso, hoje, eu e você podemos olhar tranquilamente para a Bíblia Sagrada nos dias de hoje e confiar nela. Porque o autor sagrado, que foi Deus, realmente inspirou esses livros, pois eles passaram por um critério grandioso, precioso, para serem selecionados e aí ela chegar até nós. De repente alguém pode fazer a seguinte pergunta agora: mas isso foi lá no século III, século IV, e a que a gente tem hoje? Será que a gente pode confiar nela? Sim, amados, pois esses escritos na língua grega, eles foram sendo reproduzidos, as cópias começaram a serem projetadas, programadas. Obviamente teve todo um trabalho, era grandioso no começo, mas eu e você não podemos nos esquecer de como Deus foi agindo através da história. Os copistas foram sendo levantados por Deus. Depois disso vai surgir a imprensa, e aí nós temos agora um momento da história chamado o momento da era do iluminismo, um momento da era, né, do Império Bizantino, que muitas vezes eu e você ouvimos lá nos nossos estudos da escola, onde a igreja estava extremamente preocupada com esses escritos, para que eles permanecessem vivos na igreja. E aí nas escavações vão sendo descobertas cópias dos manuscritos. E se eu e você pesquisarmos um pouquinho na nossa internet hoje, e você pesquisar lá, manuscritos encontrados, ou manuscritos da Bíblia encontrados e que estão em museus, você vai perceber que esses manuscritos são parte desta era, desta época, e que eram cópias dessas que nós mencionamos agora há pouco. E essas cópias, ao serem encontradas, elas passam então agora a serem traduzidas para a língua dos povos. Passa a ser traduzida no período ali da Reforma Protestante, e logo ali na sequência, passam a ser traduzidas para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o português. Então o que nós temos hoje em nossas mãos são cópias fidedignas dos originais gregos que na ocasião foram realizadas. E exatamente o que nós temos em mãos hoje, esses 66 livros da Bíblia Sagrada, é que realmente fizeram e fazem parte do chamado cânon bíblico. Então eu e você podemos descansar, e eu vou usar uma expressão aqui, eu sei que você vai me entender, a gente pode descansar a nossa alma em todos esses 66 livros, porque eles foram inspirados por Deus e chegaram até nós pelos cuidados dos homens levantados por Deus. Era mais ou menos isso, presbítero Natanael. Muito bem, pastor. E olha, pastor Elias, que explicação, né? E como é bom a gente ouvir, né, essas palavras, né, que realmente inspira para nós também.
E vendo assim tantos ensinamentos, a gente vê, meus irmãos e amigos, no que essa Bíblia, o poder da palavra do Senhor, faz na vida de todos nós hoje, né? A transformação, pastores, que ela faz ainda nos nossos dias. Eu nunca vi uma pessoa começar a ler a Bíblia e ficar do mesmo jeito. Olha só como que Deus age na vida de todos nós, ainda hoje, né? Ele faz dessa forma porque são textos, como a gente falou, os pastores comentaram aqui, 66 livros que foram inspirados por Deus, foram falados por Deus a homens que pudessem trazer para nós hoje a essa edificação, a esse grande Deus em nosso meio. Mas muito bem, pastor Elias, nós vimos que ao confiarmos na Bíblia, demonstramos aqui confiança no nosso Criador que se revela por meio dela. Nós vimos aqui no comentário, né? Mas tem um aspecto aqui que fala que a Bíblia é confiável em suas evidências. Eu quero perguntar para o senhor, quais são, pastores, essas evidências que a Bíblia traz aqui para nós? Muito bem. Veja como isso é produtivo, né? Esses ensinos, eles trazem, enriquecem conhecimentos a nós. Então, olhar para o que o pastor José Wagner ele acaba de explicar a nós sobre o cânon, até mesmo para que o que seja a Bíblia ela possa ser combatida, as distorções, né, que poderiam penetrar nela. Aí ele cita aqui a questão das escavações, e aí há um fragmento, e aí nós estamos falando de escola, né? Estamos falando da escola onde nós sentamos e estudamos, escola secular, que nos ensina essas coisas. Nós não vamos encontrar somente lendo a Bíblia, a gente pode estudar isso através dos conhecimentos seculares. E aí um fragmento chamado Muratariano, ele é um exemplo disso, né, que são fragmentos também desse cânon bíblico que são conhecidos de uma forma muito grande. Quais são as evidências? Ou que seja, para você provar alguma coisa, é interessante ter evidência. Então nós vamos analisar isso do ponto de vista de como que Deus ele age, ele permite que as coisas podem acontecer para que a palavra dele seja também mais fortemente confiável. Aí a gente vai ter o quê? As evidências. Evidências, elas fazem parte desse contexto. E uma das evidências, que é conhecido como sendo as evidências internas que a Bíblia traz, são da própria boca dos profetas. Ou seja, os profetas eles vão ter agora um conhecimento profundo de uma intimidade com Deus, a ponto deles dizer assim diz o Senhor. Veja bem, não é assim diz o profeta Elias, assim diz o profeta Jeremias, não. Assim diz o Senhor. Quando o povo ouvia isso, eles sabiam que essas palavras elas não eram palavras de homens comum, de um rei da época, de um sacerdote, não. Quando o profeta levantava, e aí vem a questão, das evidências, é que os profetas falavam e se cumpria através dessas palavras deles, porque era Deus falando. Lembra do que nós falamos sobre a questão do sopro de Deus? Deus soprava? É justamente isso. Então, eles vão ouvir Deus falar. Os profetas levantam e dizem assim, ouvi agora o que Deus está a falar, ouvi a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E os apóstolos, então, também seguem essa mesma linha. Por quê? Porque esta linha ela não é humana, essa linha é uma linha espiritual, é algo de Deus. Os profetas fazem essa ação, têm essa ação, e não diferente, os apóstolos também, no Novo Testamento, vão seguir esse mesmo direcionar, ou seja, o Senhor continua falando lá no Novo Testamento e usando também os seus profetas. Muito bem, quando nós falamos assim, nós vamos encontrar então, algumas afirmações das Escrituras, tanto do Velho Testamento como do Novo, mas nós vamos entender que essas Escrituras, elas são inspiradas e elas são infalíveis no seu contexto. Como que a gente entende isso? A gente entende dessas evidências externas diante daquilo que é a história.
diante daquilo que ela está, sabe, a conhecer de toda a humanidade. E nós estamos então falando assim, de artefatos que foram encontrados e foram desenterrados esses artefatos, e nesse desenterrar os artefatos, então essa descoberta, elas começam a refutar os críticos da época. Aqueles que desacreditavam começam então a repensar o valor que tem a palavra de Deus. Né? Como que é isso? Né? Essa descoberta agora é algo que vai comprovar, de fato, que aquilo que estava sendo dito, de fato tem valor. Ou seja, nós estamos falando das evidências. E essas evidências, elas passam, então, pelo conhecimento, que eles vão conhecer algo que está tratando sobre Moisés, algo que está falando sobre um povo, que somente a Bíblia vai falar sobre isso, que são os hetitas. Esse grupo de pessoas hetitas, eles foram um grupo indo-europeu, que se eles estabeleceram na região da Ásia Menor, e hoje conhecida inclusive como sendo a Turquia. Depois, inclusive, eles lá pelo ano de 1700 a.C., eles também, sabe, se tornaram uma grande província. E esses hetitas, eles deixaram de existir pela força do exército assírios, mas eles são citados, a história cita isso, e a Bíblia cita isso. E aí, quando você encontra esse confronto, né, o homem encontra esse confronto da historicidade das Escrituras, ele começa a acreditar e a confiar na palavra, que a palavra, de fato, ela merece o crédito. Nós ouvimos também de uma outra parte, que é falar, por exemplo, assim, a respeito dos acontecimentos, ou seja, as evidências também, ela passa pela questão, sabe, dos acontecimentos que ficam registrados no tempo e no espaço. Então, quando o profeta Daniel, no capítulo 9, ele vai citar a respeito da pessoa, daquele que haveria de nascer, e ele vai fazer menção sobre a pessoa de Jesus. Você vai acompanhar a história, tanto bíblica como a história narrada nas escolas, na questão secular, e você vai encontrar também, sabe, que a época do nascimento de Jesus Cristo se cumpre. Você vai verificar que quando é citada a cidade, se cumpre. Então, tudo esses fatores, eles vão então engrossando o conhecer, vai aprofundando mais e trazendo então, sabe, a confiar mais na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Mas nós temos ainda um outro fator que é interessante nós mencionarmos aqui. Nós poderíamos citar também aqui outra evidência, que é a evidência desta palavra poderosa de ninguém conseguir destruí-la. Se você olhar para o que a Bíblia já passou ao longo dos anos, você vai encontrar que ela, de fato, ela viveu épocas complicadas, por exemplo, de pessoas queimarem as Bíblias. Mas diante de todos os momentos desses críticos que se levantaram contra a Bíblia, ela permanece. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você vai verificar, sabe, países, talvez, que eles dizem assim, é proibido a existência desta palavra, deste livro, neste lugar, mas ela continua existindo. Ela persiste em existir. Por quê? Porque mesmo que os adversários possam afrontar, possam querer destruir, ela é conhecida como sendo algo indestrutível. Indestrutível. A palavra de Deus, ela é eterna, por isso ela é confiável. Justamente essas são evidências claras da sua existência. Que nós possamos então, diante dessas provas, dessas evidências, nós possamos continuar confiando na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Graças a Deus, pastor Elias, muito obrigado por suas palavras. Isso realmente motiva a nós cada vez mais, a mergulhar, na busca, dos ensinamentos dessa palavra tão maravilhosa. Pastor José Wagner, caminhando aqui para o nosso fechamento do nosso estudo de hoje, o segundo tópico, defendendo a fé cristã. A Bíblia é confiável?
podemos crer no que ela diz? A Bíblia é confiável? Podemos fazer o que ela ordena, pastor? O que o senhor teria para passar para todos nós, a igreja que está nos ouvindo nesta manhã? Para as duas colocações, ou para as duas perguntas, nós vamos ter, né, a nossa resposta afirmativa, né? Sim, é preciso e é necessário nós trabalharmos a nossa fé para que possamos estar acreditando cada vez mais nela e praticando o que ela diz. E cabe uma recordação aqui, né, rápida num processo, até porque Deus vai contar comigo e com você para que a gente consiga executar isto. A Bíblia Sagrada, como disse aqui o pastor Elias, Deus usou os profetas do Velho Testamento e usou os apóstolos no Novo Testamento. Mas aí alguém pode perguntar assim, né? Se você não viu até os outros estudos, né, da nossa lição bíblica, volta lá nos estudos anteriores, porque vai ter um comentário lá, né? Fala assim, mas ninguém mais pode ter recebido uma revelação? Será que não tem mais algum livro? Alguém se levantou como profeta? Né? Depois, né, do último escrito aqui, será que ninguém mais pode escrever alguma coisa? Talvez alguém ainda possa se perguntar sobre isso. Então, volta lá nas nossas lições anteriores, vai ter um comentário, mas eu não vou deixar você na mão, não. Vou comentar rapidinho aqui, né? A Bíblia diz que os profetas duraram até João. A Bíblia afirma isso. Então, se eu e você, se nós temos a convicção e cremos que ela é a palavra de Deus, então essa é mais uma afirmação e que eu tenho que compreender que toda a revelação de Deus, a qual foi para ser deixada para nós no processo escrita, ficou aqui. Ministério profético até João Batista, vem Jesus Cristo, trabalha com os apóstolos deixam um Novo Testamento para nós. E aí nós vamos ter, como nós dissemos, a história do cânon bíblico. Depois disto, né, depois deste processo da inspiração divina, a palavra de Deus que precisa estar em nós, e aí por isso que agora eu falo que Deus confia em mim e em você, Ele espera que eu e você creiamos e venhamos a praticá-la. Porque um dos apóstolos olhou para a igreja da época, e esse foi o apóstolo Paulo, conhecido de todos nós, da igreja cristã. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele olha para a igreja e diz assim, olha, eu espero que a palavra de Deus esteja em vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja revelando a verdade de Deus a vocês. Sabe por quê? Porque a partir de agora, vocês são a carta escrita de Deus. Você consegue entender isso? Será que a gente consegue dimensionar que hoje, você, nós que estamos aqui, nós somos a carta escrita de Deus? Deus revelou a sua verdade a nós, compreendemos a palavra e hoje cabe a nós transmitirmos ela. Olha que maravilha, amados. Por isso, quando nós entramos aqui no desafio da nossa lição, e ela coloca para nós aqui, a Bíblia é confiável, né? E é necessário que a gente creia no que ela diz? Sim. Nós precisamos acreditar piamente, porque ela é a palavra de Deus. Foi ela, como disse o pastor Elias, que anunciou aquilo que aconteceria com Cristo, onde ele nasceria, como ele viveria, e até mesmo o modo como ele morreria. A Bíblia Sagrada mostra para nós, mostra e mostrou para nós que o pecado entrou na humanidade, e olha o que está acontecendo nos dias de hoje. Quanta maldade existe no coração do ser humano. Infelizmente, queremos nós ou não, a Bíblia já alertou para nós que o mundo seria, o pecado, na verdade, invadiria o mundo. Tem uma expressão bíblica que diz, o mundo jaz no maligno. Ou seja, está, infelizmente, mergulhado no pecado. E é bíblico, a palavra diz isto. Mas esta mesma palavra, e agora eu volto de novo para a primeira expressão, a mesma palavra diz que Cristo veio para morrer, trazendo perdão aos nossos pecados, e nos dando o direito de herdar a vida eterna. É a palavra que garante isso para nós. Então eu preciso e devo acreditar em tudo quanto ela me ordena, tudo quanto ela diz. É princípio bíblico. E além de crer
eu preciso me sentir desafiado a praticar. Se eu e você formos ler os primeiros versos do livro do Apocalipse, João, ele, ao começar a escrita, ele diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras desta lei. João está colocando para nós 3 ações simples e básicas, mas necessárias: ler, ouvir e praticar. Não vai adiantar você chegar para o seu filho e dizer assim: filho, olha, eu quero que você me respeite. Filho, é importante respeitar pai e mãe. Filho, para que você tenha dias abençoados, né, respeite os mais velhos. Se o seu filho não fizer, de nada vai adiantar. As palavras foram bonitas, as palavras foram belas, mas o que vai dizer se essas palavras realmente fazem parte da vida desta pessoa é quando ela as pratica. E eu estou usando aqui um exemplo muito simples, até para poder adentrar em outros mais complexos. Porque foi Deus que deixou ela escrita, foi Deus que nos orientou e mostrou para nós o que é certo e errado, então eu preciso praticar o que é correto para fugir do errado. E tudo que eu e você formos praticar, relacionado àquilo que a Bíblia deixou para nós, não se esqueça, amado, é para que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. É o chamado processo da santificação. Por isso aí vem o segundo grande desafio. Além de crer que ela é a palavra, eu preciso praticar esta palavra. Assim como a ideia do honrar pai e mãe, eu preciso estar atento a praticar os princípios divinos, onde ele deixa para nós que existe um único Deus e eu não posso ter outros deuses além dele. Eu não posso adorar qualquer tipo, né, de imagem ou utilizá-las de qualquer tipo de ídolo para adorá-lo, porque só Deus espera de mim adoração. Eu tenho que zelar e preservar, né, o princípio do 7º dia da semana, o sábado do Senhor, para separar este dia para o meu descanso físico e o meu renovo espiritual. É princípio, e princípio não muda. Eu preciso olhar para a Bíblia Sagrada e amar o próximo como Deus me amou. Eu preciso olhar para a Bíblia Sagrada e olhar para o meu corpo e dizer assim: este corpo é templo do Espírito Santo. Como é que eu posso cuidar dele? Eu tenho que cuidar dele em todos os aspectos. E um dos aspectos é a alimentação. Para que eu possa fazer de acordo, cumprir as orientações da Bíblia Sagrada, ela vai me dizer e vai me orientar o que eu posso me alimentar e do que eu não posso me alimentar. Isto é, se parecer com Deus no processo da santificação. Porque quando nós vamos ler sobre este aspecto, a Bíblia vai dizer que a gente faz isso para a nossa santificação. É processo nosso. Então, quando eu estou cumprindo com as exigências, ou melhor, com a palavra de Deus, eu estou, além de me tornar obediente a Ele, eu estou me tornando cada vez mais parecido com Ele. Estou me santificando, sendo cada vez mais igual a Cristo. Jesus, ele olhou para nós e disse assim: Pai, eu oro para que eles compreendam a Tua palavra, para que eles sejam um em mim. E olha que Jesus disse, que eles sejam um em mim, como eu em Ti somos um. Quando Jesus fala assim, que eles sejam um em mim, é que a gente possa cumprir todos os ensinos de Cristo. Então vai valer a pena sempre, presbítero Natanael, nós crermos e nós praticarmos a palavra de Deus. É necessário cumprir o que ela nos ordena. Graças a Deus, pastor José Wagner, é muito bom ouvir as suas palavras, os ensinamentos que a própria Bíblia traz para todos nós. E acabou, amados, acabou, né? Estamos aí encerrando a nossa escola bíblica nessa manhã de sábado, né? E a gente quer agradecer cada um de vocês que tiveram nesse momento aqui, né, aprendendo com esses 2 pastores aqui, pastor Elias, pastor José Wagner, esses ensinamentos da palavra do Senhor. E eu quero orar com você, por você, para que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Só que antes da nossa oração, meus amados, tem um desafio aqui para todos nós nesta manhã. Então, como desafio,
sugerimos o estudo de uma obra que sustenta a veracidade da Bíblia. Apresentamos aqui argumentos consistentes. Sugerimos, então, ao menos duas a você. Evidências que exigem um veredito. A primeira delas marca aí do teu ladinho. Evidências históricas da fé cristã, volume 1, de Joyce McDowell, e as 7 razões para confiar na Bíblia, de Erwin Lutzer. Crer na confiabilidade da Bíblia é importante. Saber defender essa crença também, meu amado, é importante. Aí a gente quer saber de você também. De repente aqui ficou alguma dúvida para você, né? Aproveita os comentários, tanto aí do Facebook, tanto aí do YouTube também, que você possa colocar os seus comentários. Ou, de repente, você tem um agradecimento, né, pastor? Uma experiência que você teve lendo a Bíblia e o que ela fez para você. Coloca aí nos comentários também, vamos juntos agradecer ao Senhor pelaquilo que Ele tem feito na sua vida nesse tempo. Presbítero Natanael, desculpa aí te interromper, mas eu vou aproveitar um pouquinho dessa sua fala, me permita aí, né? Depois, pastor Elias, também se quiser ainda, né, depois comentar ainda alguma coisinha, mas assim, quando até nessa fala sua, quando você fala dos livros, tem um outro livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Então, se as pessoas puderem ter acesso a este livro, se você conseguir acesso a ele, você vai perceber lá que algumas das evidências que o pastor Elias comentou está lá neste livro, registradas na história da humanidade. Então, além desses 2 que você citou aqui, é mais um outro livro que também vale a pena a gente procurar informações sobre ele, né? E, além dos livros, obviamente, né, os livros a gente vai buscar, a gente vai aprender, mas você já fez algum curso bíblico? Você já fez algum estudo da palavra de Deus, aquele estudo sistemático da palavra de Deus, para poder compreender ela um pouco mais? Se você não fez e tem o desejo de fazer, deixe aí no seu comentário. Coloque aí que você gostaria de realizar um estudo da palavra, um estudo bíblico. Nós vamos entrar em contato com você, procurar fazer contato contigo aí para nós podermos, né, de repente ter a oportunidade de sentarmos juntos, conversarmos sobre alguns assuntos e esclarecer algumas dúvidas suas, né? Então vale a pena. Hoje a gente só consegue transmitir aqui um pouco daquilo que a gente sabe, porque um dia a gente teve que estudar, teve que sentar lá e alguém mais experiente que nós pôde transmitir para nós o ensino da palavra e a gente pôde aprender. Então, se você quer realizar um curso bíblico, um estudo bíblico, pode nos procurar. Teremos o maior prazer, né, de poder levar a você um pouquinho daquilo que a gente sabe sobre a palavra de Deus. Amém. Eu gostaria de fazer um comentário também sobre isso. E, de fato, é interessante nós pensarmos esse ponto de vista da aquisição, né? Aquisição para obtermos conhecimento. Por incrível que pareça, para nós é muito comum nós termos exemplares de Bíblia nas nossas casas, né? Mas existem pessoas que ainda não adquiriu, sabe, um livro desse, a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Se você crê em Deus, é necessário você ler a Palavra de Deus. Você vai encontrar Bíblia com preços que variam até chegando a R$200, talvez mais, mas você encontra Bíblia, inclusive, de valor de R$10 a R$15. Recordo que, há alguns anos atrás, o Ministério de Missões da Igreja distribuiu, num ano, mais de 1000 Bíblias. Se você não tem condições de ter uma Bíblia, a gente faz questão de presentear a você também com um exemplar da Palavra de Deus. Então, é interessante que você adquira a Bíblia Sagrada para que você possa confiar mais e mais na Palavra de Deus. Graças a Deus. Olha quanta informação mais aqui que a gente tem. Olha aí, meus irmãos, desafio para todos nós, né? Então, vou reforçar aqui a palavra do pastor. Se de repente você não tem uma Bíblia, olha, entre em contato, demonstra aí o seu carinho, né? Coloca aí, a gente vai entrar em contato com você, com certeza você vai ter essa palavra tão rica na sua vida. Vamos orar juntos? Eu gostaria que você reunisse a sua família nesse momento. A gente vai agradecer a Deus pelo estudo da sua palavra que nós tivemos nessa manhã. Em seguida, nós vamos estar orando também. Você que vai separar a sua oferta, né? Essa oferta
é tão bonita, meus irmãos, que é uma oferta missionária, ela que vai conduzir outras pessoas a levar a Bíblia Sagrada, o poder dela a outras pessoas, que a gente não consegue ir, essas pessoas irão através das nossas contribuições. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Pai querido. Obrigado, Senhor, mais uma vez a Ti, ó Deus, por todas as suas bênçãos, Senhor. Pela ação do Teu Espírito Santo, Deus, nesse momento, Senhor, que a gente pode perceber aqui, pelos ensinamentos da Tua Palavra, como o Senhor conduziu aqui, por meio do Teu Espírito Santo, os Teus servos, Senhor Deus, para que a Tua Palavra nessa manhã, Deus, pudesse ser explicada, lida e explicada aos nossos corações e pudesse alcançar vidas nesse momento. E nós somos gratos ao Senhor, porque lares agora, Deus, são abençoados no poder da Tua Palavra, Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, que ela tem poder nesse tempo de transformar vidas. E nós pedimos que o Senhor continue, Deus, falando à Tua igreja, que Teu Espírito Santo continue trazendo luz aos olhos que possam ver a Tua Palavra viva, poderosa, nesse tempo, para que outras vidas possam conhecer a Ti. Nosso muito obrigado, Deus, por esses ensinamentos. Pai querido, nós oramos a Ti também, grato por cada irmão, Deus, que nesse momento irá separar a sua oferta, a oferta missionária, Deus, para que a Tua Palavra seja entregue a outras pessoas também, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua intervenção, para que o Senhor possa entrar a cada lar, abençoando, Deus, prosperando nesse tempo. Sabemos que o país, ó Deus, passa por situações difíceis, mas cremos no Senhor, no poder que mesmo nesse tempo, o Senhor está com o Teu povo, abençoando, prosperando, sempre colocando o pão necessário de cada dia, ó Deus. Por isso nós oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Abençoe os dizimistas, Senhor, da semana, do mês, continua abençoando com o Teu poder. Olha para todos os empresários, ó Deus, que têm colocado as suas vidas, Senhor, têm colocado irmãos à Tua presença, abençoando com seus trabalhos, e nós pedimos a Tua bênção sobre cada um deles, ó Deus, para que o Teu nome, Senhor, possa ser exaltado. É no Teu nome que nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos e amigos, chegamos ao final da nossa escola bíblica na manhã desse sábado, né? Nós somos muito gratos a cada um de vocês por estar conectadinhos aí, né? Já nessa primeira hora da manhã. Pastor Elias, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, né? Ficamos muito felizes com a tua presença, né? Os ricos comentários que o senhor fez aqui conosco. Pastor José Wagner, muito obrigado por estar conosco, né? E fica ligadinho, meu irmão, né? Sábado que vem tem mais, né? Lição de número 5, como interpretar a Bíblia Sagrada, né? Esperamos vocês e que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.